nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2011. Nós estamos conversando aqui com o prefeito Márcio Cecílio Siciliano, prefeito de São Miguel do Passa Quatro e presidente da AGEP. Prefeito, o senhor está reclamando muito aí que o município pequeno perde muito para o município grande. O senhor, por exemplo, que um município pequeno, mais ou menos, sofre mais ou menos a influência da região metropolitana de Goiânia. Aí o senhor consome aqui, o ICMS fica aqui e o senhor fica lá consumindo para levar para lá e sem o recurso lá. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que acha que uma associação como a que o senhor preside, ela desatende a região metropolitana de Goiânia, que é grande, complexa, mil problemas. Eu vou citar aqui um exemplo concreto. Estava chegando aqui nos estúdios o Ulisses, que ele é líder comunitário aqui na Vila União. Ele acha que Goiânia é um conglomerado de cidades, e ele não deixa de ter razão. Então ele acha que se ficar essa política, essa disputa, essa briga, a associação dos municípios, querendo mais para cá e mais para lá, fica desservindo a grande Goiânia, ou a região metropolitana de Goiânia, que é cheia de problemas, inclusive o bairro dele, que ele me disse que tem muitas careças. Qual é a análise que o senhor faz? O senhor que é prefeito de um município pequeno, convive muito com Goiânia, e o senhor tem essa visão, o desequilíbrio de contas, o município pequeno é menos aquinhoado do que o grande, etc. Qual é a análise que o senhor faz disso? Não, primeiro que a associação, ela não está aí para poder discriminar se é município grande, se é para proteger o município pequeno. A AGM, ela sempre buscou solução para os problemas do pequeno município, buscou solução para o problema do grande município, buscou solução, ajudou na busca de solução para o problema de segurança da capital e das principais cidades onde o índice de violência está muito alto, como é o caso do entorno de Brasília. Então hoje, o que a gente defende? A gente defende não é que o município pequeno tem que ter mais isso ou mais aquilo. Nós defendemos uma distribuição justa. Por quê? Porque eu saio lá do interior, o cidadão sai lá do interior, vem aqui no Carrefour e faz a compra. O ICMS fica para quem? Para Goiânia. O cidadão, meu produtor rural, vem aqui em Goiânia, compra um pneu de trator, porque é aqui que tem o pneu de trator. Lá em São Miguel não tem. Outra coisa, quem é que mais dá emprego aqui em Goiânia, que fomenta o emprego? O interior que vem aqui comprar. Se nós não viéssemos aqui comprar aqui em Goiânia, daria menos emprego. Então o interior, sim, o interior é parceiro. Alimenta o interior é parceiro. Os municípios são parceiros da capital. Então a gente pede uma distribuição mais justa, porque quando ele compra esse pneu de trator aqui e deixa o ICMS aqui, sobra para o município o quê? O pneu velho, e depois a lei te obriga a você consumir, dar o destino final adequado. Então, isso é que a gente luta. Outro caso seríssimo que está aí no Goiás todo. Você vai comprar um carro novo, só tem concessionária em Goiânia. Aí, problema de invasão de área, você não pode emplacar seu carro lá, porque lá a área não é a área de Goiânia. Você é obrigado a emplacar aqui em Goiânia, o IPVA vem para Goiânia. E lá fica a estrada para você conservar, o tapa-buraco, a iluminação, enfim, fica lá os problemas para você resolver. Mas não precisa de uma redistribuição justa, sim. Precisa ser discutido. Mas não é bem assim não, hein? Nós temos inúmeros casos aqui de empresas pequenas, médias, que se estabelecem, estão aqui, vivem aqui, mas oficialmente estão nos municípios das cercanias de Goiânia, onde o ISS é menor. Goiânia 5%, nesses municípios varia de 1,5%, 2%. Então nós temos uma realidade também muito deformada, que é isso, a questão do excesso de tributação que tem numa cidade como Goiânia. Agora... Por exemplo, vou perguntar, lá em São Miguel... Eu concordo com você. São Miguel, o senhor cobra IPTU, por exemplo? Cobra. Cobra? Cobra, sim. E dá uma receita razoável? Às vezes não dá uma receita razoável, mas a gente vê pelo lado da questão da moralidade pública, pela questão da responsabilidade fiscal. E realmente a gente consegue retornar isso é tudo retornado. O cidadão, ele vai lá, paga o IPTU, mas às vezes sai dali, passa no hospital, tem um médico de graça.
Então ele tem retorno. Ele entende a contrapartida. Ele tem a contrapartida. Lá a gente paga bem menos. Mas voltando à questão que você disse sobre o ISSQN. Aqui, muitos pagam ISSQN aqui. Uma empresa de representação, ela paga o ISSQN aqui em Goiânia e sai pelo interior vendendo. Ela vende lá, gera o valor lá no interior, na negociação que ele fez com o comerciante lá, e o imposto gera para cá. Agora, se Goiânia acha que tem essa evasão, é só equilibrar com o ISSQN no interior. Porque aqui é 5%, no interior é 2%. Lá em São Miguel é mais que isso. Então é diferenciado aí, são várias modalidades de cobrar o imposto. Né? Então é só não cobrar, como você disse, cobrar essa taxa alta de imposto, porque não tem concorrência. Em sua gestão em São Miguel do Passa Quatro, o senhor tem uma receita mensal de 600 mil. Um gasto, imagino que seja no limite da lei de responsabilidade fiscal com o pessoal. O que sobra para investimento? O que pode ser feito? O que dá para ser feito com a realidade econômica e financeira como essa de São Miguel do Passa Quatro, em relação a investimentos, obras e serviços para o cidadão? Olha, hoje, tirando os municípios de Goiás, que são privilegiados, como Alto Horizonte, como outros municípios aí, que têm royalties, né, que conseguiram as verdadeiras minas de receitas, nenhum município está tendo condição de investimento, está tendo condição de mantença. Então, lá nós tiramos lá o percentual dos funcionários, né, que está no limite, praticamente todo mundo está no limite, mas com a preocupação de não ultrapassar. O resto que sobra é manutenção e conservação, que a gente está aí segurando, zelando daqui e dali, economizando daqui e dali, para poder se manter. O investimento a gente está precisando de buscar em Brasília. E isso explica o fato de boa parte das prefeituras não investir no meio ambiente aqui em Goiás? E o MP tem pegado em cima deles por causa disso, da destinação de resíduo sólido? Não é esse o caso. Para esse caso aí do meio ambiente específico, nós precisamos não só do investimento na estrutura física, precisamos de investir na conscientização. Nós precisamos repartir essa responsabilidade com a questão do meio ambiente. Então hoje nós precisamos mudar a lei lá. A culpa não é nem do promotor aqui, não. A lei lá. A lei está jogando a responsabilidade toda em cima da prefeitura. A prefeitura aí que tem às vezes apenas um trator e não tem uma disponibilidade final do lixo. Então é preciso chamar a responsabilidade, chamar a conscientização. Quem produz esse lixo, quem produz a embalagem, hoje aumentou sobremaneira a questão dos descartáveis. Precisamos de uma conscientização na escola, na associação, nos segmentos organizados, no comércio, na indústria. Nós precisamos dividir essa responsabilidade para resolver essa questão. Não se resolve essa questão, não é por uma questão que às vezes não tem como investir. Você vai lá em Brasília, aconteceu no passado, buscou o recurso para poder construir os aterros sanitários. Mas muitos não estão sendo administrados por quê? Por falta de um treinamento, por falta de orientação, de conscientização da própria população. Mas essa necessidade de diferença de tratamento em relação aos municípios grandes e pequenos, é um consenso entre os prefeitos de municípios pequenos e dos maiores, entendem que precisa ser tratado de forma diferente? Não, é claro, está claro, não é assim que a gente entende ou que a gente acha que tem esse direito. É porque os municípios os pequenos não dão conta de atender essas exigências das últimas leis. E os grandes já estão estruturados. Tem aí seu corpo jurídico montado, tem seu corpo de engenharia, seu departamento de projetos, tem seu grupo de estudos. E os pequenos municípios não têm. Usa a criatividade com a orientação ali, às vezes do próprio assessor do Ministério, do próprio assessor do deputado. Então, o que a gente quer é isso aí, diferenciar, mas não estamos querendo prejudicar o município grande, não. Nós queremos diferenciar e exigir menos de quem tem menos. Prefeito, só isso. E uma das propostas do senhor em relação a isso é a criação de assessorias especiais em Brasília. Como que essas assessorias vão trabalhar e de que forma que elas vão ajudar esses prefeitos? De duas formas. A primeira forma é fazendo uma vigília diuturna no Congresso Nacional para que nada seja aprovado que venha prejudicar os municípios. Prefeito. Prejudicar o povo do interior. A segunda forma é buscar facilitar a vida do prefeito, do gestor público, do gestor municipal lá em Brasília, viabilizando para ele as informações necessárias, como acompanhamento do CAL, que é aquele cadastro lá, que fala se você está adimplente, se você está inadimplente, aquilo que sempre pega a gente de surpresa.
Então, essa assessoria para fazer com que essas surpresas desagradáveis não aconteçam. Viabilizando e acompanhando os projetos e os processos nos ministérios. E assim por diante. Vem de várias formas, nós vamos criar essa assessoria. Essa assessoria, agora chegou o momento dela. Como vai só ser? Mudando um pouquinho de Desculpa, assunto. só para a gente concluir aqui, como é que vai ser essa estrutura dessa assessoria? O senhor já sabe, a AGM já tem uma definição de como é que vai ser, que tipo de profissional vai ter, quantos profissionais, como é que ela vai estar instalada? Já tem isso definido? Nós vamos fazer uma parceria, inclusive, com a nossa bancada. Com outras co-irmãs, associações de outros estados também. Nós vamos fazer esse trabalho em parceria. Inclusive, fomos orientados até por outras associações, é a forma que a gente vai iniciar. É um trabalho bem robusto, é um trabalho com atuação bem consistente, mas um gasto mínimo possível. É um trabalho de resultados, não de gastos. Prefeito, permita-me mudar um pouquinho de assunto. O senhor é do PSDB e eu queria saber qual a participação do governador Marconi Perillo nessa nova definição da direção da AGM. Afinal, a AGM é mesmo uma associação suprapartidária? Sim, é uma associação suprapartidária, onde eu como candidato visitei 222 municípios e busquei o apoio de todos os partidos. Tive a honra e o prazer... Inclusive prefeitos de oposição. Tive a honra e o prazer de ter o apoio já no dia do consenso, quando eu era candidato e tinha concorrência, de 44 prefeitos dos 58 do PMDB. De 6 prefeitos, os 3 prefeitos do PT. Então, do meu partido, do Democrata, do PT, e de todos os partidos, porque a associação ela é suprapartidária. Então, eu sou do PSDB, eu sou um aliado do governador Marconi, enquanto prefeito de São Miguel do Passa Quatro, enquanto presidente da AGM também, porque ele é municipalista. Eu tenho certeza que ele já demonstrou isso nos outros governos e está demonstrando agora, eu tenho certeza que ele vai ser um grande parceiro do municipalismo e ajudar a resolver os problemas.